Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao especial entrevista desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Estamos aqui para voltar a falar de coisas que acontecem um pouco por todo o nosso concelho. Como gosto sempre de fazer, porque entendo que há sempre alguém que nos está a acompanhar pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis 24 sobre 24 horas em direto no mundo. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em especial entrevista, podem também acompanhar-nos através de facebook.com/radioavfm, também nas redes sociais de Shortcuts Ovar, isto porque vamos precisamente falar do movimento urbano de curtas-metragens que vai voltar a acontecer, vai para a sessão 88 já na próxima quinta-feira, véspera de feriado, 31 de outubro, pelas 21h30 na Escola de Artes e Ofícios. A entrada, como habitualmente, é livre, grátis ou de borla, como preferirem, mas convém marcar lugar porque habitualmente a sessão esgota. Véspera de feriado de Todos os Santos, noite de Halloween, é normal que vamos aqui falar de thrillers, de suspense e um pouco talvez do fantástico. Para nos fazer companhia e para nos dizer tudo sobre a sessão e sobre um dos filmes, temos connosco o Tiago Alves, ele é o programador de Shortcuts, e dou-lhe já as boas-vindas. Olá, Tiago. Olá, Jaime, boa noite. Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Saudação noturna para quem sintoniza a VFM. Estamos um bocadinho fora de horas desta vez. Sim. Mas sempre numa já boa tem hora. Acontecido, mas uma ótima hora, sim. Eu também acho que sim. Uma também boa acho noite que sim. a todas e todos que estão ligados também através do Facebook, visualizando esta conversa em direto ou mais tarde. Sim, é sempre uma boa hora para estarmos com os nossos ouvintes e com a malta que nos acompanha nas redes sociais. Depois temos outro convidado. A primeira pergunta para ele já está definida, ainda nem sabia quem ele era, porque quando entra alguém por videoconferência, a primeira pergunta é sempre se nos está a ouvir bem. Ele chama-se Pedro Miguel Afonso, é o realizador de Maelstrom e já esteve no Shortcuts Ovar anteriormente, mas depois, mais para a frente, vamos falar dele. Ora, então, Pedro, estás-nos a ouvir bem? Olá, boa noite, sim, estou-vos a ouvir bem. Vocês ouvem bem? Perfeitamente. Sim. Olá, boa noite, Pedro. Bem-vindo. Boa noite a todos e a todos os que nos estão a ouvir. E obrigado pela disponibilidade. Sim. Obrigado. Por ter aceito o convite para participar nesta pré-sessão, digamos assim. É um pouco isso, uma pré-sessão, uma antevisão, aquilo que lhe queiram chamar. Tiago, se não te importas, eu ia começar por colocar uma pergunta ao Pedro Afonso. Como ele já esteve em Ovar e até mais do que uma vez, impõe-se perguntar o que é que o Shortcuts Ovar tem de especial, se é que tem alguma coisa de especial. É uma pergunta, é uma excelente pergunta, porque para mim o Shortcuts Ovar tem sempre algo de especial e diferente comparativamente a outros festivais onde já tive. O Tiago e a equipa do Shortcuts têm-me acompanhado no meu trabalho praticamente desde as minhas primeiras curtas-metragens, portanto já vai ser a terceira vez que vou estar em Ovar a apresentar um filme meu e sou sempre muito bem recebido. As pessoas gostam genuinamente de cinema, gostam de ver cinema e já estive em festivais grandes cá em Portugal, lá fora também, e raramente se vê um companheirismo e uma vontade e uma paixão pela sétima arte como se vê em Ovar. O que para mim torna sempre um momento especial regressar com um filme ao Shortcut. Eu diria que essa é uma bela descrição. Se depois a isso juntarmos o pão de ló de Ovar, é ouro sobre azul.
Sim, sim, sem dúvida. Eu por acaso, eu vivi em Aveiro durante algum tempo, vivi perto de Ovar durante algum tempo também, portanto estou muito familiarizado com todas as delícias gastronómicas e também com a bela cidade de Ovar, portanto é sempre muito bom voltar, quanto mais não seja para comer. Isso é sempre garantido. É caso para dizer que é o suspeito da noite. Pois é. Mas eu diria que é sempre bom ouvir as pessoas dizer que são bem recebidas em Ovar, e isso é um fio condutor que não é só do Shortcuts, é uma marca de Ovar, Tiago. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é evidente de várias formas, e sente-se no envolvimento de convidados, mesmo noutros espetáculos, noutras propostas artísticas, noutras manifestações, que é um desejo de voltar assim que for possível. E dentro da nossa relação com cerca de 3 dezenas de convidados ao longo do ano, somando ano após ano, também vamos percebendo que há sempre esse desejo e essa vontade de voltar, de regressar à cidade, e que muitas vezes isso decorre de uma boa surpresa, digamos assim. Verdade. Porque acontece com pessoas que normalmente não conhecem ou não conhecem bem, conhecem menos bem a cidade. Sim, e depois se calhar o facto de ser um meio pequeno, quer queiramos quer não, as pessoas se calhar vão com uma expectativa mais baixa e de repente são surpreendidas pelo ambiente, por tudo. Ovar tem coisas que se calhar nós que andamos na rua todos os dias já não ligamos muito, mas quem chega fica surpreendido, e isso é sempre bom realçar. E vou só aqui off topic, mas partilhar uma coisa. Uma vez fizemos um trabalho no mercado aos sábados de manhã, e havia uma senhora que já tinha cerca de 80 anos e ainda ia vender, e dizia-me: olha, eu já deixei de fazer as feiras todas, mas esta eu não consigo deixar de fazer porque isto é uma família. Acho que é um bocadinho isso que acontece. As pessoas são bem acolhidas e bem recebidas. Bom, voltando ao Pedro Afonso, já percebemos então o que é que o Shortcuts tem de especial. Ainda não sabemos o que é que te levou para o cinema e não para outra arte qualquer, Pedro. Isso é daquelas perguntas que é sempre muito difícil de responder de uma forma muito linear, mas a verdade é que eu desde muito, muito novo que sempre fiquei colado à televisão a ver filmes de sábado à tarde, domingo à tarde. Aliás, nós podemos falar disso mais à frente, mas esses filmes acabam por ser um bocado a referência também para o Maelstrom, o filme que vou apresentar no Shortcuts Ovar, na quinta-feira. E essa paixão começa desde muito novo. Obviamente que temos que ter sempre em consideração as circunstâncias culturais e sociais portuguesas. Portanto, o meu caminho acabou por ser um bocadinho atípico. Não enverdei logo pelo mundo das artes, por assim dizer. Cheguei um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais velho, mas ainda bem, porque cheguei, na minha opinião, um bocadinho mais maturo, e com mais paixão e mais interesse por aquilo que queria fazer. E portanto, acima de tudo, o cinema acaba por ser contar histórias ou passar mensagens, e eu acredito muito na importância de passar mensagens relevantes, que acho que é uma coisa que falta atualmente, e acaba por surgir aí um bocadinho a minha paixão pelo cinema enquanto linguagem e enquanto forma de expressão artística, e acaba por ser assim que venho parar ao mundo do cinema. De certa forma foi um desvio, não é? Não foi de certa forma, foi totalmente um desvio, porque eu estudei em Aveiro, em Ciências Biomédicas. Exatamente. Era aqui que eu e trabalhei na área durante algum tempo, mas a paixão pelo cinema estava sempre lá, e acaba por ser sempre a paixão pelo cinema autoral, cinema diferente, e acabei por me aperceber aos poucos que estaria mais interessado em enverdar por esse caminho do que propriamente seguir uma carreira tradicional. Tem as suas coisas boas e tem as suas coisas más, como tudo, mas até ao momento acho que ainda não estou arrependido.
É acaso para dizer, Tiago, que a chegada do Pedro ao cinema foi um maelstrom na vida dele. Sim, podemos também dar esse significado à expressão. Podemos admitir que tem essa relevância, mas o trajeto do Pedro, enfim, como já registarás também de outras conversas, é muito mais comum do que nós pensamos na área do cinema. Ou seja, encontrarmos pessoas que têm uma formação totalmente diferente, no caso da medicina, das ciências exatas, da advocacia, da economia também. Estou a pensar em várias pessoas enquanto estou a dizer isto, Sim. que mudaram de curso ou concluíram o curso e começaram a filmar cinema, por vezes até sem ter cursado cinema, mas já nesta geração onde o Pedro se insere, claramente muitos jovens realizadores ou que trabalham na área do audiovisual que fizeram esse desvio, lá está. Malta que decide que mais vale tarde que nunca e vamos a isso. E cá estão, e ainda bem, não é? Sim. Vamos olhar para a sessão, No caso Tiago. do Pedro, com persistência, portanto, e com um percurso que de resto não é estranho ao público que vai reencontrá-lo. Seguramente que teremos espectadores na quinta-feira na sala que em algum momento na programação anterior, nas temporadas anteriores, viram os filmes do Pedro e, portanto, como o Pedro também dizia, nós estamos a acompanhar o percurso dele e um percurso que é consistente, porque desde a escola até agora, em 3 etapas diferentes da vida, 3 propostas, pelo menos, que refletem etapas diferentes. O Pedro pode falar um bocadinho sobre isso. Ele apresentou filmes que são justamente reveladores dessa evolução. Queres acrescentar alguma coisa sobre isto, Pedro? Não, acho que é interessante isso notar-se nos filmes. Não penso muito, quer dizer, é aquela coisa, quando uma pessoa faz um filme não está propriamente a pensar no seu corpus de trabalho, ou seja, pelo menos eu não vejo dessa forma. Mas efetivamente as 3 curtas-metragens que fiz e que foram apresentadas todas no Shortcuts ao VAR, de facto, se eu olhar para trás, tem um processo de autodescoberta e descoberta de linguagem, de experimentação, e o Maelstrom é se calhar o pináculo da experimentação nos meus filmes, e é interessante sentir que essa evolução também passa e poderá passar para o público. Porque eu não penso muito nisso, honestamente. Sendo que os filmes são diferentes, já agora só para recordar a quem tiver visto e nos esteja já a escutar nesta pré-sessão, digamos assim, a apresentação da sessão, porque o primeiro é um filme de escola, filmado, julgo eu ainda, na ESMAD, Troca por Troca. Depois o Pedro realizou um documentário que teve impacto, não do ponto de vista da premiação, mas sim, também teve impacto junto do júri e fez outras escolhas, mas lembro-me bem que foi um filme nessa discussão final que foi considerado como um dos mais interessantes da programação, e agora já passou algum tempo e posso enfim, partilhar esta informação, e que era um filme que de facto tinha uma circunstância muito rara, porque era um documentário filmado no Instituto de Medicina Legal, certo? No Instituto de Medicina Legal, Pedro? Não, é parecido. Foi no Teatro Anatómico da Universidade de Medicina do Porto. Exatamente, mas é parecido. E esse era o segundo filme, esse documentário. E agora uma ficção que estamos aqui a tentar entender exatamente o que é que propõe. Dizia ao Pedro que o Shortcuts ao VAR acompanha, digamos, o percurso dele. Uma coisa eu tenho a certeza, acompanha porque os filmes têm qualidade para lá estar, porque no Shortcuts não é por amizade, nem por favor, nem pelos lindos olhos dos realizadores. Há sempre, obviamente, à medida que o tempo passa, uma relação de amizade, e é bom reencontrar um realizador que
que vimos, de certa forma, aparecer no cinema, não é? Certo. Ou cujo cinema nasceu com o primeiro filme que nós exibimos aqui. Mas sim, não é, obviamente. Claro. Nem todos os realizadores que fizeram um primeiro filme, uma primeira obra apresentada nestes 8 anos de Shortcuts ao VAR, ou nos anos anteriores, voltaram com o Certo. segundo filme. Certo. Há casos em que isso não sucedeu. Muito bem. Vamos Mas então... continuamos amigos. Sim, interessados. claro que sim. E de repente podem voltar porque o mundo dá muitas voltas. Sim, e a forma como se programa também dá muitas voltas, Sim, portanto, verdade. também há muitos fatores a considerar. Vamos então à sessão véspera de feriado, em plena noite de Halloween. O Fantástico está garantido. O fantástico é claramente com o Pedro, Ok, se ele aceitar. ok. Aceito. Acho que se aplica, sim. Ok, aplica-se no Maelstrom. Vamos ter também uma primeira obra, mais uma vez. Vamos ter aqui mais uma primeira obra que convoca um outro género, brincando aos géneros. Será terror, thriller, policial. Pois não sei. Não queres brincar comigo? Sei que vai abafar. Será um thriller, O Abafador, da Silvana Torrichella, jovem realizadora, portanto, primeira obra, sim, muito consistente. Curiosamente, uma obra tem aqui um ponto de contacto que foi desenvolvida em contexto académico na ESMAD, onde o Pedro também cursou cinema, e a ação fica completa com o Black Pot do António Pinhão Botelho, que não é uma primeira obra, mas é uma primeira curta, portanto eventualmente poderemos considerar como uma primeira curta. O António Pinhão Botelho é o realizador do Ruth, fez uma longa-metragem antes de fazer uma curta, e uma longa-metragem com alcance em termos de público e de visibilidade, porque era uma ficção sobre a forma como o Eusébio, como o Benfica contratou o Eusébio e o escondeu do Sporting, portanto um filme de espionagem bastante consistente. E este Black Pot, que género será? O Black Pot, eu acho que mete polícia pelo meio. É um policial, sim, é uma narrativa policial, portanto... Estás a ver se eu fiz o trabalho de casa, pá? Esta sessão, não. Estava só a tentar perceber se acertavas no género. Ok. Esta sessão de Halloween mantém as características de cinema muito vincado do ponto de vista das temáticas de género. Não tem aqui propriamente uma narrativa de terror, não encontramos uma que considerássemos dentro da programação para esta sessão, mas também dentro da programação da temporada toda, um filme que nos espantasse desse ponto de vista, mas há perturbação que baste no Maelstrom do Pedro M. Afonso e também no Abafador da Silvana Torricelli. E portanto, para espectadores mais sensíveis ou menos disponíveis, digamos assim, para o género, estes dois filmes, o Abafador da Silvana Torrichella e o Maelstrom do Pedro M. Afonso, de certa forma podem parecer propostas com notas de terror. Ok. E o suspense também pode ser assustador, Claro, não é? claro. Portanto, o suspense vai estar presente de certeza absoluta. Aí não falta tensão, suspense, quer no Abafador, quer no Maelstrom. Muito bem. Ainda há lugares disponíveis? Há lugares disponíveis, sim. Podem reservar ainda. Para esta sessão ainda podem entrar em contacto por mensagem, através do Facebook ou do Instagram, do Shortcuts ao VAR, e solicitar a pré-reserva dos lugares, ou então, enfim, através do flyer ou das nossas redes sociais, sim. nas publicações, encontram o e-mail para onde podem também dar conta do interesse Muito bem. em ir à sessão. Reservem então, se estão interessados em ir a uma noite de cinema fantástico, cinema português de qualidade, nesta sessão 88 do Shortcuts ao VAR, que, como já disse atrás, é de entrada grátis, basta marcar o lugar, até porque muitas vezes as sessões esgotam e depois é aborrecido ficar à porta, se bem que a equipa faz sempre os possíveis por acomodar as pessoas, mas nem sempre é possível. Às vezes é apertadinho, sim. Dizer ao Pedro que das outras vezes que cá esteve,
isto ainda não acontecia, mas desta vez ele vai ter o Francisco Fidalgo a acompanhar para uma novidade que é o Shortcuts Ovar Reports. Não sei se já te chamou a atenção, Pedro, mas agora, além desta antevisão que a Rádio ABFM faz, temos o Francisco Fidalgo também a fazer, digamos, o acompanhamento e a cobertura de cada sessão e, portanto, prepara-te que vais ter que dar mais uma entrevista. Ok. Eu quando o convidei, não lhe disse isso. Não, porque Não, estou a ser informado agora em primeira. mas mesmo assim, pronto, já vai trazer lá uma série de folhas e o Francisco vai estar lá para aí meia hora a ouvi-lo. Bom, isto é, digamos, interessante porque o Shortcuts Ovar, de facto, é uma marca cultural na cidade e, digamos, este é um percurso que está a ser feito e que, de alguma forma, a Rádio AVFM ajuda a acompanhar, obviamente também ao lado dos realizadores e de toda esta gente que está envolvida nas curtas-metragens. Vamos falar um bocadinho dos filmes, Tiago? Sim. Ou deixamos o não, Pedro... Vamos falar dos filmes, mas acho que poderíamos desafiar o Pedro a apresentar, obviamente, a curta-metragem que é exibida nesta programação. Parece-me justo. E depois comentar um pouco os outros dois, o que é que os torna, enfim, interessantes, e deixar para um outro momento uma surpresa que esta sessão tem. Ok, então a surpresa fica lá mais para a frente. Não abandonem, porque senão ficam sem saber o que é. Minhas senhoras, meus senhores, da boca do realizador, vamos lá saber o que é este Maelstrom. Bom, é difícil explicar, porque foi como a criação do filme também foi difícil. O Maelstrom é um filme de suspense, uma sinfonia techno neon pop acerca de uma temática que é muito atual, que é o femicídio e a violência de género. Portanto, o filme segue uma personagem que é o Chico, que é um jovem adulto com algumas perturbações que nós vamos perceber ao longo do filme na sua saga para tentar ter um encontro com a sua vizinha, que é a Clara, que é uma rapariga de quem ele gosta muito. Mas as coisas não correm muito bem e o Chico decide ir por um caminho que não devia ir e entrar na toca do coelho e se calhar nunca sai de lá. E essa é a premissa do filme, ou seja, o desafio que nós lançamos ao público, que é perceber efetivamente o que é a toca do coelho e o que é a realidade. Portanto, sim, é um filme fantástico, é um filme que apela muito e que eu acho, e toda a equipa que participou no filme se moveu muito pela ideia de que estávamos a passar uma mensagem, também como eu disse no início, que era importante e relevante na atualidade, ainda para mais com os crescentes números de violência doméstica e violência de género, e foi esse o mote para o projeto. Agora, o que é que eu posso só dizer às pessoas antes de verem o filme é que o filme é uma viagem e tratem-no como uma espécie de road trip pela mente de alguém que não pensa muito convencionalmente. Ok. Diz-me uma coisa, Pedro. Esta situação da atração entre vizinhos talvez seja mais comum do que muitos de nós imaginemos. Se calhar às vezes não vizinhos do mesmo prédio, mas vizinhos de prédios em frente que até se espiam pela janela e etc. A ideia surgiu-te baseada em algo, numa situação real, ou surgiu-te da tua imaginação? O filme surge de uma temática que não é tão prevalente cá em Portugal ainda, mas infelizmente vejo a tendência a crescer, que é a temática dos incels, que é uma subcultura norte-americana muito ligada a jovens com problemas de relacionamento e que se refugiam muito em
em ideologias extremistas e muitas das vezes direcionadas para a visão daquilo que é a visão das mulheres, ou seja, o papel das mulheres. E muitos dos casos de violência que acontecem na América, por exemplo, ligados a tiroteios em escolas, por exemplo, que é um flagelo norte-americano muito comum, está associado também a esta subcultura. Esta subcultura tem vindo a crescer em Portugal nos últimos anos, principalmente com uma subcultura de youtubers e influencers que permeiam uma certa masculinidade tóxica, por assim dizer. E há vários casos na atualidade de figuras influentes que na blogosfera que de certa forma permeiam isso. E o que nós fizemos, eu e o José Luís Peixoto, que foi o José Luís Peixoto, não um escritor, ele também é escritor, mas não é o escritor, que é o argumentista deste filme. Lançamos este desafio a nós próprios de escrever algo que nos permitisse falar desta temática. E o filme surge por aí. Obviamente que o filme também surge de uma temática ou de uma situação muito interessante, que tem tanto de trágico como de interessante, que tem a ver com a sensação de desconforto que muitas vezes nós sentimos quando vamos a uma garagem, quando estamos a estacionar o carro numa garagem e está tudo muito escuro e estamos para voltar para casa e sentimos que há perigo em qualquer local, e nós quisemos pegar nesse catalisador e aplicá-lo à história que queríamos contar. Agora fizeste-me lembrar de uma letra de um rapper, eu só não me lembro do nome dele, mas lembro-me perfeitamente, ele já não toca, mas ele na letra descrevia a chegada à escola. Ele estava apaixonado por uma miúda, então ele chegava à escola, matava o namorado dela, depois decidia matá-la também a ela, e depois acordava do sonho durante a música e acabava, digamos, a perceber-se que ele era alvo de bullying. Portanto, a mente é algo de facto muito complexo, e essa particularidade das garagens arrepiou-me, porque é de facto uma sensação estranha essa das garagens comuns, Pedro. Sim, e essa questão do rap e a questão da violência contra no objeto da mulher, objetificá-la e tratar como uma conquista, é algo que me preocupa enquanto cidadão, não é? Acho que preocupa-nos a todos, e preocupa-me também enquanto português este crescimento insidioso de certas ideologias que não me apraz. Portanto, há qualquer coisa, eu gosto de acreditar que o filme, apesar de fantástico, tem qualquer coisa de político. Acho que às vezes as pessoas, e já tive essa experiência em alguns festivais, as pessoas não conseguem ou não querem atingir essa componente política, porque o filme apresenta coisas que são efetivamente desagradáveis. Mas acho que é só enfrentando essas coisas desagradáveis que nós conseguimos efetivamente chegar a uma conversa e chegar a uma discussão do tema. Caso contrário, estamos só a passar à volta dele. Sim, o filme força claramente, gera esse desconforto, digamos assim, e funciona. Parece-me, obviamente, que a proposta funciona no contexto desta noite. Eu acho que muito bem, porque introduz uma perturbação que não é só temática, é também cinematográfica, e o Pedro poderá também comentar as dificuldades para executar a proposta, embora seja difícil, e se calhar mais difícil até para o Pedro, considerando que não estamos perante o filme, certo. Ou seja, não o vamos ver a seguir, vamos ver só na quinta-feira, ou não acabamos de o ver, o que facilitaria obviamente a vida ao Pedro, mas eventualmente podemos também contar com essa abertura para o Pedro comentar um bocadinho as dificuldades que possa ter sentido. E voltando à questão do desconforto, que pode ser de facto cinematográfico, mas é sobretudo temático. Acho que também era interessante perceber, até para antecipar o que se poderá passar na quinta-feira na sala,
perceber se o debate que o filme suscita, por vezes, desencadeia reações equivocadas ou completamente desajustadas em relação à proposta cinematográfica, Pedro. Sim, sem dúvida. Isso, a minha experiência provou-me isso. O filme é um filme, e eu acredito que um bocadinho à boleia daquilo que tinha sido o meu documentário anterior, é um filme polarizador. E as pessoas ou gostam ou não gostam e não querem relacionar-se com o filme. E eu aceito isso com naturalidade, acho que faz parte do processo de criação. Acho que as pessoas, e daí também o eu ter dito que é uma viagem. Eu acho que o filme, obviamente que o filme tem uma grande componente de violência. E por violência não estou a falar necessariamente de violência gráfica, estou a falar de violência psicológica, estou a falar de violência social, estou a falar de coisas que nos colocam de pé atrás e que podem inclusive fazer algumas pessoas pensar como é que nós, enquanto equipa, conseguimos chegar àquele resultado. E isso é uma discussão que eu acho que é interessante de se ter, porque uma das coisas que nós fomentamos sempre, e também por causa da temática, era uma extrema segurança no set e uma extrema à vontade entre todos nós para garantirmos que estávamos a falar do tema da maneira correta e da maneira adequada. Só que obviamente isto às vezes, e eu acredito que quando as coisas são bem feitas, e gosto de acreditar que o projeto tem essa valência, quando as coisas parecem demasiado reais e demasiado desconfortáveis, às vezes levam as pessoas para um caminho de pensar e de não querer ter uma conversa com o filme. E eu acho que na verdade o filme propõe uma coisa que é inequívoca, que é para nós compreendermos de onde vem este fenómeno de violência, nós temos que tentar entrar, entre aspas, na cabeça destas pessoas. E temos que mostrar a forma como elas olham para os outros, neste caso para as mulheres. E que é uma maneira completamente violenta, pouco civilizada ou não civilizada. Mas isso faz parte de apresentar os filmes, ou seja, o meu realizador, um dos meus realizadores favoritos, o Haneke, faz os filmes mais violentos que nós podemos imaginar e convida-nos a olhar para eles e a conversar com eles, e muitas pessoas não querem. E portanto eu creio que na quinta-feira poderão surgir algumas pessoas que poderão ficar indignadas, entre aspas. Isto aconteceu quando o filme foi mostrado no Motel X, onde estreou. Aconteceu aí? Sim, aconteceu a algumas pessoas que ficaram um pouco ok, não estava à espera desta violência ou desta forma tão crua de falar das coisas, mas ao mesmo tempo acho que esse é o objetivo do filme, ou seja, a dificuldade e isso espelha-se naquilo que também estavas a falar há pouco, Tiago, que é a questão da linguagem, ou seja, nós para criarmos um filme que fosse desconfortável tematicamente, também tínhamos que criar um filme que fosse desconfortável linguisticamente falando, em termos de cinema. Ou seja, colocar as músicas adequadas, pensar os cortes da forma adequada, pensar o entrelaçamento de narrativas e também o entrelaçamento de mídia, por assim dizer, sem querer revelar muito do que é para mim, um dos pontos favoritos do filme, mas esta exploração dos limites dentro daquilo que nos era possível, porque é uma produção independente, e isso é importante sempre dizer, dentro daquilo que nos foi possível para conseguirmos passar a nossa mensagem. E nesse aspecto, tanto a equipa está toda de parabéns e os atores que foram fenomenais e incansáveis. Sim, e já agora vale a pena referir o desempenho do João Delgado Lourenço, que gostaríamos de ter nesta sessão a acompanhar o Pedro. Não sabemos bem onde ele está, mas se estiver perto pode valer a pena, trazê-lo. Será seguramente um convidado que o público terá gosto em conhecer, mas o João Delgado Lourenço tem aqui um papel que vale a pena ver, não é? Sim, o João, eu já tinha trabalhado com o João no Troca por Troca, e trabalhei noutros projetos que acabaram ou por não ser lançados ou ficaram em pausa. O João é um ator soberbo, é um ator extremamente generoso, e deu muito
muito ao papel, e as influências, aquilo que eu lhe pedi não era fácil, era muito físico, era muito... pressupunha uma certa capacidade camaleónica de entrar e sair da personagem em espaços muito curtos de tempo, e o João, para além de uma pessoa incrível, porque isso é ponto assente, o João é uma pessoa incrível, como ator mostrou uma maturidade que é soberba, e é curioso que fales no João, porque o João, na minha opinião, há um preconceito para com o João, porque o João é sempre visto como um ator de comédia, e eu acho que o João é muito mais do que um ator de comédia, e eu acho que ele neste filme é capaz de mostrar que ele é muito mais do que um ator de comédia, e acho que era fixe as pessoas começarem a olhar para ele dessa forma também. Muito bem. Vamos falar dos outros filmes, Tiago. Sim, vamos Só aproveitando para perguntar ao Pedro se ele os conhece. Sim, boa. Sim, conheço, a Silvana, conheço a Silvana, porque ela estudou na mesma faculdade, estivemos inclusive a trabalhar num projeto juntos, em cargos muito diferentes, mas no ano em que ela lançou o Abafador, e conheço o filme Abafador, que tem uma das minhas atrizes favoritas, que é a Maria Leite, que eu adoro o trabalho dela, e acho que ela está soberba no filme, e acho que o filme é muito bom. O Black Pot não conheço o filme, mas conheço o Ruth, que é um filme que eu gosto imenso, e portanto estou muito curioso para ver o que vai sair dali. Muito bem. Queres começar por qual, Tiago? O Black Pot, já agora, o filme que o Pedro não teve a oportunidade de ver, para referir que estamos perante uma curta-metragem mal exibida. Isto acontece. Já ouviste várias vezes esta observação em relação a alguns filmes que vamos apresentando no Shortcuts of Var, quando digo mal exibida, que não encontrou espaço, digamos assim, nos festivais portugueses. Tem um percurso internacional, para além da exibição pública em sala de cinema em Portugal, mas de facto é um filme que poderia, nesta altura em que estamos, que poderia ter sido visto noutros locais e que mereceria. E é basicamente, é um filme que tem que ser... temos que nos deixar levar, é uma característica desta sessão, como acontece com o Maelstrom, não tendo o nível de perturbação e também uma perspectiva temática, política, para além da abordagem cinematográfica, é mais um exercício cinematográfico, estético, de criação e de pura diversão. E é uma história de mafiosos, basicamente, de um sindicato de criminosos, que durante um processo de reorganização, os elementos que fazem parte, os operacionais, os mafiosos, digamos assim, os bandidos, vão eliminando-se. Portanto, vão medindo os passos, e à medida que eliminam alguém, isso permite ascender, digamos assim, na hierarquia absorver essa deste pessoa mundo do crime, sim. Ok. E o que é interessante e ao mesmo tempo difícil, sim, porque é um filme que tem essa dificuldade, é perceber como é que as relações que se estabelecem entre aquelas personagens mudam quando alguém desaparece, Sim. é eliminado Sim. da narrativa e da história. Sim. Portanto, o que é que muda nas relações entre as pessoas? Que papel é que determinada personagem vai passar a ocupar? E quantas vezes é que é preciso mudar até chegar lá acima? Exatamente. E portanto, eu diria que é um filme que exigia uma segunda exibição. Depois dele acabar, não vai acontecer isso na sessão de Shortcuts, obviamente, mas depois dele acabar, apetece voltar a vê-lo para perceber algumas das linhas narrativas que foram postas nesta construção cinematográfica, através de um argumento que adapta um conto do Dinis Machado. Sim. Que é um escritor, um notável escritor português, de narrativas rocambolescas, policiais. E que terá sido encontrado numa gaveta, não é? Exatamente, e portanto
tem esta pequena pérola, digamos assim, traz para o cinema um conto que não será muito conhecido, de um escritor que eventualmente também não tem o reconhecimento do público que merece e que é adequado. O António Pinhão Botelho faz-lhe justiça e, portanto, adapta para cinema esse conto do Dennis McShade, também conhecido como Dinis Machado, e constrói aqui uma curta-metragem que, em boa verdade, é um exercício de xadrez e de pura diversão. A particularidade é um filme onde nós temos um elenco, gostaria de falar disso no fim da conversa, muito consistente. Não há um filme português estreado este ano nos cinemas, e estrearam muitos, que tenha um elenco com a qualidade desta curta-metragem. É a oportunidade de ver, obviamente, em pequenos papéis, Sim. alguns muito rápidos, porque há personagens que desaparecem de narrativa muito cedo, mas São comidas no tabuleiro. mas cada pequeno momento, espaço de cinema que aqueles atores têm é sem dúvida bem aproveitado, porque as personagens têm ótimas características. No Abafador, da Silvana Torricelli, nós temos aqui uma proposta de um thriller que nos coloca também perante algo que nós não vimos ainda no cinema português. Esta é a força das curtas-metragens e eu acho que é a maior satisfação de acompanhar a programação do Shortcuts Ovar, ou a programação de cinema que em Portugal se dedica a exibir as curtas-metragens. Porque basicamente a Silvana Torricelli inventou uma história de um homem que é um abafador, vamos admitir que tem uma profissão. O abafador é aquele que abafa. Sim. Não precisamos de brincar muito, esta sessão pede isso. Que ajuda a libertar. Que ajuda a libertar, exatamente. Obviamente é aquele criminoso que vai matar. Sim. E ele quer retirar-se, narrativa clássica de um filme de crime, de está cansado, policial, está arrependido, cansado, quem sabe. Se calhar arrependido, portanto pesa-lhe demais, mas enfim, há alguém que precisa dos serviços dele e que vai encontrar um estratagema, uma forma, chantageando-o, obviamente, De o forçar a abafar uma outra pessoa. E, portanto, é esta tensão que se colocam entre duas personagens, interpretadas pela Maria Leite, como referiu há pouco o Pedro, e o João Cachola. É basicamente a tensão que existe entre estas duas personagens. Curiosamente, se quisermos, não sei o que é que a Silvana dirá sobre isso quando apresentar o filme ao público do Shortcuts Ovar, mas podemos deixar aqui uma pista de debate, porque obviamente o filme também é político. Sim. Porque eu não consigo, eu ao ver este filme não consigo deixar de olhar e de pensar na reflexão sobre a morte assistida. Sim. E até que ponto é que este indivíduo, que é claramente um criminoso, não está também a acompanhar, digamos assim, as pessoas na decisão mais difícil da vida delas. E até que ponto é que este abafador não é tão criminoso como muitas pessoas que fizeram muitos abortos no passado, enquanto o aborto ainda era crime. E isto leva-me até a pensar naquela questão do nosso atual Presidente da República, que dizia é crime, mas faz-se, pois faz, então, mas é crime, mas faz-se, não é? E se calhar até... isto é uma conjetura minha, mas na solidão de quatro paredes, quantos familiares não cometerão este crime para libertar pessoas que estão em sofrimento? E isto dá que pensar, não é? E se calhar tem que ser alvo aqui de uma reflexão coletiva, digo eu. Sim. Sem dúvida. E cá está o cinema a ajudar a isso. E nós cá estaremos para o fazer, e esse também é o plano do Exatamente. Pedro Afonso, obviamente. Exatamente. Porque, como ele dizia no início, faz uma fantasia, entra na cabeça de uma pessoa, eventualmente coloca na toca do coelho,
mas há ali uma dimensão política bastante relevante e um tema que ele traz através do Maelstrom, que nós também ainda não tínhamos visto tratada no cinema, portanto esta curta-metragem também desse ponto de vista é inovadora, e o Pedro obviamente salientava aqui o que pretende ao partilhar o filme com o público numa sessão de cinema, é também utilizar essa força do cinema enquanto meio de comunicação poderoso, e meio de comunicação poderoso porque também se dirige a um público amplo, às massas, neste caso, quinta-feira, às massas de Shortcuts ao VAR. Exatamente. Voltamos mais um bocadinho ao Pedro Afonso, ou queres falar agora da surpresa? Não, podemos deixar ainda para daqui a pouco. Já não temos muito tempo. Não sei o que é que ainda queres perguntar ao Pedro com o tempo que temos. Não, ao Pedro gostava sobretudo agora de falar do futuro, perguntar-lhe se tem projetos na manga, se podemos eventualmente vir a ter mais fitas dele em breve no Shortcuts. É assim, isso dependerá sempre do Tiago, não é? Também depende de ti. Mas sim, estou a trabalhar numa curta-metragem que é uma curta-metragem que está agora em fase de finalização, que é produzida pela Optec Filmes e pela Agenda Norte, aqui, que foi rodada aqui no Porto, que tem a Maria Leite enquanto protagonista. Portanto, fui buscar aí um bocadinho também a vontade que eu tinha de trabalhar com a Maria e também a Teresa Madruga, e acaba por ser, digamos, o que eu gostaria que fosse a curta-metragem que me consegue alavancar para poder passar a fazer uma longa-metragem, ou seja, uma curta, já a pensar no meu próximo caminho enquanto realizador de longa-metragem. Uma curta a caminho de média. Não, aqui é saltar logo para... Se bem que esta curta já é um bocado quase média, mas é discutível. As definições de cinema são sempre muito fluidas e discutíveis. Sim. E paralelamente estou a desenvolver trabalho enquanto argumentista com algumas produtoras aqui na zona norte, e como montador. Portanto, fiz a edição de um filme que vai sair agora, num filme do Nuno Bernardo, que vai sair agora nos cinemas em janeiro, que é A Pianista, e portanto é sempre este balanço entre a criação pessoal, autoral e a coadjuvação, senão andamos aqui sempre um bocado perdidos, não é? A perceber o que é que nós conseguimos fazer, porque como o meio é pequeno, não há muitas oportunidades, portanto é sempre tentarmos criar o nosso caminho. Muito bem. Tiago, vamos à surpresa? Antes só gostaria que o Pedro definisse Maelstrom. Ok. Nós estivemos a falar antes sobre isso. O filme, este não era o nome inicial do filme, mas o filme tem o nome de Maelstrom, que é basicamente uma palavra de origem neerlandesa, que ficou famosa ou infame por ter sido utilizada por Edgar Allan Poe num dos seus contos, e basicamente representa um fenómeno, ou refere-se a um fenómeno aquático que acontece nos mares nórdicos, que é um remoinho do qual as pessoas não conseguem escapar, e eu acho que explica bastante bem a viagem da nossa personagem principal, que poderão ver na quinta-feira. E que podia ser um subgénero de cinema, como série B, série Z, porque o Pedro coloca no título, assume no título a proposta, mas há muitos filmes que são definidos pelos críticos, pelos programadores. Acabei de ver um filme, aquilo parecia um Maelstrom. Eu diria que o Maelstrom é o que se passa na cabeça do Chico, o protagonista do filme. Claro. Sem dúvida. Muito bem. Surpresa agora, Tiago? Eu estou ansioso, pá. Surpresa, se calhar cria uma expectativa tremenda. Opa, bom, dizia há pouco, vê lá se estás à altura agora. O João Delgado, mas se calhar, quem sabe, se estiver por perto, ainda poderá ser. O João Delgado poderá estar na sessão.
Há aqui atores com papéis muito bons, falamos deles ao longo desta conversa. No Abafador, a Maria Leite e o João Cachola, e como eu dizia há pouco, no Black Pot, um elenco magnífico que Sim. não vemos todos os dias num filme, numa longa-metragem portuguesa ou até numa peça de teatro. Temos Vitória Guerra, Adriano Luz, Dinarte Branco, Leonor Silveira, Miguel Borges, Pedro Lacerda, Rita Cabasso, e uma curiosidade, um pequeno cameo do próprio João Botelho, pai do António Pinhão Botelho. Todos estes estão em cenas do Black Pot. A surpresa é, pelo menos um destes atores, destes talentos, vai estar como convidado de surpresa na sessão. Ok, na sessão, muito bem. Depois de tudo isto que falámos do Black Pot e agora até do elenco, isso leva-me a achar ainda mais estranho a tal má visualização do filme. A tal má projeção do filme que falavas no início. Do Black, pois, tens razão, sim, é bem observado. É em contraciclo, de certa forma. Completamente. Coisas do cinema. Sem dúvida. Também acontece na música, até nos programas de rádio. Mas nós corrigimos isso. Nós, enfim, corrigimos isso, ou seja, fazemos esta exibição, e eu julgo que para os espectadores desta sessão, os que já entraram e os que ainda podem marcar lugar até quinta-feira à noite ou aparecer, para os espectadores desta sessão será muito satisfatório, de facto. Certo. Olhar para um filme destes durante 20 minutos e ver este elenco coletivo, este coletivo de atores a representar praticamente todos no mesmo plano, e obviamente que é muito divertido vê-los numa proposta que tem, enfim, o seu quê de surrealista, também a sua proposta nonsense, no modo como brinca, digamos assim, com os códigos do filme policial ou do filme mafioso. Entretanto, com tudo isto e mais alguma coisa, a temporada 8 está a chegar ao fim. Sim, está a chegar ao fim. Avançaremos daqui para a última sessão de curtas, em novembro, não é? Sim. E depois teremos, no início de dezembro, ainda uma última noite longa, a terceira deste ano. Começa a ser habitual já. Sim, este ano voltamos às noites longas e vamos... mais uma prenda de Natal. Vamos programar uma terceira. Pode ser vista como uma prenda de Natal, considerando que é um grande filme, mas o filme, pelas questões que suscita, pela temática que aborda, não é propriamente um filme natalício, mas será uma grande estreia nesta temporada de Shortcuts ao VAR. Muito bem. Queres terminar com a novidade? Se quiseres deitar cá para fora, estamos cá para ouvir. Bom, dia 5 de dezembro vai estrear nos cinemas nacionais o filme que o Festival de Veneza premiou com o Leão de Ouro em setembro passado. É o primeiro filme em língua inglesa de um grande realizador, que até aqui só tinha filmado em espanhol, e tem duas atrizes que entram, digamos assim, num universo, numa ampla galeria de atrizes e também de papéis femininos que fomos vendo ao longo de 3 décadas de cinema. Estamos a falar de Tilda Swinton, de Julianne Moore, no mais recente filme de Pedro Almodóvar. Chama-se O Quarto ao Lado, e nós vamos apresentá-lo numa sessão de estreia na próxima noite longa. Muito bem. Com o Júlio Machado Vaz como convidado especial. Belíssima novidade. Para comentar aquilo que o filme propõe. Belíssima novidade. Como tema e como debate. Pedro, vens ao VAR assistir? Possivelmente. Acho que fazes bem, Pedro. Eu também acho que sim. Não sei se encontras uma tela tão grande aqui nos arredores. É verdade. E até já falámos aqui na última conversa que tivemos, com uma nova projeção, etc. Sim, com DCP. Há aqui um upgrade digital muito interessante, também no Centro de Arte de Ovar, e na Escola de Artes e Ofícios. O Pedro também não deve conhecer as almofadas nas cadeiras. Isso é
É uma notícia boa. É verdade, é verdade. Por acaso não sei se a segunda curta-metragem do Pedro, quando foi exibida, já foi exibida com a tela grande. Mas eu acho que foi. Acho que o Pedro já viu. Acho que o Pedro Que sim. foi se calhar até nessa altura, por essa altura. Foi de propósito para o filme dele. Mas sim, acho que o Pedro viu essa evolução. Uma curta em tela mais pequena e outra numa tela mais nobre, digamos assim, e adequada à sala. Bom, temos menos de 3 minutos, já agora vamos até ao fim. Pedro, alguma coisa que queiras acrescentar, tipo como nos casamentos, ou dizes agora ou depois calas para sempre? Não, é só continuem a aparecer nos shortcuts, continuem a apoiar este tipo de iniciativas porque fazem falta em todas as cidades. Tiago, falámos do final da oitava temporada. E eu não perguntei se já está garantida a nona. Sim, a nona começa a desenhar-se. Boa, ok. Sim. Mas formalmente podemos contar com ela. Sim, podemos contar até com ela. Até porque é óbvio, isto só é possível com o apoio da Ovar Cultura, da Câmara Municipal, e isso é sinónimo que a aposta continua. Sim, e ainda bem. Há um compromisso para realizarmos. Estamos já a trabalhar na nona Muito temporada bem. E de resto estamos neste momento também a abrir o período de inscrições de submissão de filmes entre novembro e dezembro. Onde vamos escolher algumas das curtas que iremos programar no próximo ano. Muito bem, vamos despedir do Pedro. Pedro, obrigado pela disponibilidade uma vez mais, muito sucesso para a tua carreira, para os teus projetos e desculpa lá esta seca, acabamos de ficar aqui 1 hora. Tranquilo, obrigado por me terem aqui e por me ouvirem. Ok. Obrigado, Pedro. Tiago. E até quinta-feira. Assim em jeito de despedida, o Shortcuts está bem e recomenda-se? Sim, eu diria que sim. Está bem e recomenda-se. Preparado para uma noite que já é uma tradição e para este reencontro entre convidados, um convidado surpresa ou uma convidada surpresa, os nossos espectadores mais fiéis. E vou sair daqui e pôr o espumante no congelador. É para as tais conversas depois no final de copo na mão, uma das características do Shortcuts ao VAR. Obrigado também a ti, Tiago, por sempre regressares aqui à companhia do nosso auditório. Um abraço para todos aqueles que estiveram connosco, seja nos 98.7 da frequência modulada ou através dos nossos meios digitais ou das redes sociais. Fiquem bem, fiquem na companhia da Rádio AVFM, esta nossa e vossa nova rádio global de âmbito local. Um abraço para todos, despeço-me com aquelas 2 palavrinhas habituais. Até breve. Até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.